A Segunda Morte de Odilon, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 28. No Bittencourt Sampaio. Era sábado, e nas primeiras horas do dia nos colocamos para a casa espírita Bittencourt Sampaio, em Uberaba, onde mais tarde, como de praxe, o médium estaria a postos para os possíveis comunicados entre os dois mundos. Desde a pandemia do coronavírus, questão que tivemos oportunidade de mencionar em trabalhos anteriores, um novo mandamento vos dou, e fazei tudo o que ele vos disser. As nossas reuniões tiveram que se transferir do lar espírita Pedro e Paulo para o Bittencourt Sampaio, do qual nasceu como departamento assistencial há quase 37 anos. A providência da transferência se deu para que os idosos moradores do Pedro e Paulo permanecessem mais isolados, evitando-se o perigo do contágio devido às aglomerações, o que felizmente concorreu para que nenhum deles viesse a desencarnar em consequência da pandemia que assolou e continua assolando a humanidade. A movimentação era intensa e vários companheiros de nosso plano, sob a coordenação de Domingas e outros, entre os quais humildemente nos encontramos, trabalhavam na organização da reunião que semanalmente acontece. Aos poucos, os amigos encarnados foram chegando, os que conosco cooperam no plano físico, sempre vigilantes e eficientes, para que nenhum incidente venha a ocorrer. A fila dos irmãos e irmãs que desejavam estabelecer contato com algum de seus entes queridos desencarnados, espontaneamente havia se formado e, naquela madrugada, ainda sob o regime das restrições presenciais, tínhamos mais de 80 que permaneciam à espera. Além de Domingas, naquele sábado, o Manuel estava nos acompanhando, mas, infelizmente, não podemos contar com a presença de Odilon, que, de fato, se encontrava debilitado e, nas últimas semanas, não arredava pé do liceu. Antigos companheiros da casa, desencarnados há tempos, como a irmã, a Lica, o Agnaldo, a Maria Gonzaga, o Sinésio e outros, permaneciam a postos, zelando pelo bom andamento de tudo, dedicando-se à recepção dos que, de nosso plano, naquele dia, puderam se fazer presentes, em número superior ao dos encarnados que para ali se dirigiam, em caravanas ou em carros particulares, provindas de vários estados do Brasil. No horário aprazado, o irmão médium começou a atender aos que haviam procurado a casa, dispondo-se a anotar os seus nomes e as suas referidas petições dos seres amados que os haviam antecedido na desencarnação. Esse trabalho do médium, embora muitos não consigam compreender, é o trabalho inicial para que, através dos processos de sintonia, uma triagem seja estabelecida por nós outros, a fim de que verificamos a possibilidade do contato que se deseja. A improvisação neste mister, embora exista, em muitos casos chega a ser contraproducente, pois que dificulta sobremodo os comunicados dos espíritos que, por vezes, sequer sabem como funciona o processo do intercâmbio, com a grande maioria nunca tendo transposto as portas de um centro espírita ou tido, quando encarnados, qualquer contato com o espiritismo. Foi quando então tivemos oportunidade de conversar
com um avô que de nós se aproximara, solicitando educadamente alguns minutos de nossa atenção. Doutor, disse-nos ele, o meu filho e a esposa, juntamente com a filhinha menor, se encontram presentes. Estão desejando notícias do meu neto que, com 5 anos de idade, desencarnou há pouco. Atualmente, ele está em minha companhia, mas sob acompanhamento médico. O que é natural, respondi. Ele voltou à Terra na condição de autista, com um agravante. Os seus órgãos físicos não se desenvolviam, o coração, o fígado, os rins. Em existência passada, infelizmente, ele, quando rapaz, tomado pelo desespero, atirou-se sob as rodas de um pesado veículo e foi esmagado. Continuei a ouvir com atenção o senhor que me interpelara. Os pais estão tomados pelo desespero e, com o intuito de consolá-los, e somente consolá-los, pediria ao Senhor que, se possível, me incluísse na lista dos possíveis comunicantes desta manhã. Eu não sou espírita, doutor, nem eles. Poucos aqui o são, redargui. No entanto, sempre tive grande respeito pela doutrina de Chico Xavier, a quem sempre admirei. Eu não tinha ideia que tenho hoje de que a vida pudesse prosseguir nos moldes em que prossegue. Posso dizer que fui leigo, uma falha minha. Não, tudo tem a sua hora, obtemperei. Não são poucos os que vêm conhecer o Espiritismo, que é a revivência do Evangelho do Cristo, somente quando deixam o corpo pesado. E muitos sequer assim o conhecem. Voltam para a terra ou partem para outros mundos, sem terem com ele o menor contato. O Espiritismo é uma doutrina relativamente jovem, de 1857 para cá, com a codificação, que teve início com a publicação de O Livro dos Espíritos. Eu já o adquiri agora, doutor, e quanto mais rápido pretendo iniciar a sua leitura. Sim, consideramos de bom alvitre, igualmente, montar uma pequena livraria junto à nossa instituição, contendo alguns poucos volumes da codificação, dos clássicos da doutrina, especialmente os de autoria de Leon Denis e Gabriel Delany, e alguns títulos da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Apreciando os livros, imaginei que os mortos todos os conhecessem, pelo menos em parte. No entanto, conversando com muitos dos presentes, constatei que a maioria nunca teve contato com uma obra espírita. Por esse motivo, meu caro, é que as temos aqui, deste outro lado da vida, porque o Espiritismo, sendo a doutrina dos espíritos, não foi revelada apenas e tão somente para os encarnados, ou seja, para os que se encontram na Terra. Aliás, aqui não estamos mais que a um passo além do orbe do qual tantas vezes já respiramos. O tempo urgia e não dispunhamos de tempo para continuar o diálogo. O Senhor poderá nos auxiliar a tranquilizar os meus familiares, que estão buscando notícias do Henriquinho. O meu neto chama-se Henrique. Faremos sim o possível, respondi. Permaneça na fila dos que estão sendo atendidos, e quando chegar a sua hora de conversar com o médium, o senhor não terá mais que 3 minutos. Tão pouco tempo assim, doutor? É a média de tempo para cada um dos que, com ele, desejam se entrevistar. Assim, mal teremos tempo. Os pais de meu neto e eu, que naturalmente os estou acompanhando. Se cada um fosse, por exemplo, gastar cerca de 10 minutos,
O que ainda seria pouco, reconheço. Ficaríamos aqui a manhã inteira apenas ouvindo. 80 pessoas vezes 10, 800 minutos, o que equivale bem mais de 10 horas. E, melhor calculando, o dia todo. Está certo. Procederei como o senhor está orientando. Farei o que puder para que, quando chegar o momento do atendimento aos pais de seu neto, eu possa estar presente, cooperando junto ao nosso irmão médium. E, de fato, quando os pais do garoto adentraram uma pequena sala onde o médium se encontrava, acompanhando o preocupado avô, eu também me fiz presente e procurei influenciar o companheiro para que ele se mostrasse mais disposto à sintonia com o caso. Ao término do rápido contato, comuniquei ao avô de Henriquinho que, caso não acontecesse nada em contrário, ele poderia sim dirigir algumas palavras escritas aos seus genitores, com a intenção precípua de consolá-los. Escreverei, doutor, como se fosse o Henriquinho que estivesse escrevendo. Sim, claro, porque ele naturalmente se encontra hospitalizado, não é? Está em franca recuperação, mas, segundo os médicos que o assistem, necessitará de tempo mais longo de tratamento. Então, no que escrever, não deixe de esclarecer que você, o avô, está escrevendo por ele, pois, afinal, nas circunstâncias, um menino de apenas 5 anos de idade dificilmente poderia conseguir o intento por si mesmo.